Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. CPI do CARF convoca 20 envolvidos no esquema de venda de sentenças para depor. Entre eles, Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo. OAB do Rio e PV entram com representação contra o deputado Jair Bolsonaro no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. O plenário tem sessão extraordinária daqui a pouco para tentar votar projeto que muda a regra da proporcionalidade para a eleição da presidência nas comissões permanentes. No corredor das comissões, ao vivo, Mariana Pschitek. CPI dos crimes cibernéticos pode votar relatório final. Hoje é quarta-feira, 27 de abril, agora em Brasília, 8 horas e 50 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O plenário fez um esforço para retomar as votações depois do período em que analisou apenas o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Mas um desentendimento impediu a votação de uma medida provisória que parecia consensual. Ao final, os deputados votaram questões internas da Câmara sobre o funcionamento das comissões permanentes. O plenário analisava a medida provisória que autoriza seguradoras e organismos internacionais a oferecer o seguro de crédito à exportação. Atualmente, só o BNDES pode oferecer esse tipo de seguro, que cobre a venda de produtos brasileiros no exterior em caso de não pagamento. Mas no meio da discussão, que parecia consensual, PSDB, PSB, DEM e Solidariedade entraram em obstrução e inviabilizaram a votação por falta de quórum. O motivo foi a retirada pela mesa diretora de artigos considerados estranhos ao assunto original da MP, que haviam sido incluídos na comissão especial. Os itens excluídos beneficiavam produtores de cana-de-açúcar com incentivos governamentais e empréstimos mais favoráveis. Há uma discordância da decisão de Vossa Excelência em relação à retirada da questão do setor de cana-de-açúcar como matéria estranha. Então nós iremos apresentar recurso, porque são matérias correlatas. Então, no entendimento da bancada do PSDB, essa é uma matéria que merecia ser analisada dentro dessa medida provisória. Regimentalmente, eu não poderia aceitá-lo, salvo se for um acordo unânime. Nós não vamos dar acordo para procedimentos que não estejam previstos no regimento. Em sessão extraordinária, os deputados começaram a analisar o projeto que altera a composição das comissões em função das trocas de partido feitas recentemente. A polêmica é sobre a inclusão ou não do Conselho de Ética na mudança, em meio ao processo contra o presidente da Câmara. Nós apresentamos uma emenda que resolveria o problema, que dizia que essa regra se aplica a tudo, menos aos órgãos já constituídos na Casa, o Conselho de Ética. Essa emenda foi rejeitada pelo deputado Beto Mansur. Nós não estamos fazendo absolutamente nenhuma chicana. Agora, nós precisamos aprovar um projeto que atenda não só as comissões existentes na Casa, mas as futuras comissões. Nós não podemos excluir, pura e simplesmente, pela vontade de alguns, excluir o Conselho de Ética. Essa votação acabou também não sendo feita. Nós precisamos concluir a votação desse projeto de resolução. Se não concluir, nós vamos quinta-feira escolher de qualquer maneira, seja com a regra atual ou não. É uma opção que eles vão fazer e foi o que nós combinamos no Colégio de Líderes hoje. Vamos ao vivo ao Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudio. Essa polêmica vem desde o início do ano e fez com que a gente chegasse aí quase até maio sem que as comissões permanentes estejam funcionando. Os líderes decidiram esperar a janela de movimentação partidária, que terminou no final de março, para então poder definir a presidência das comissões permanentes. Acontece que para isso é preciso mudar o regimento interno da Casa para que possa ser usada as bancadas atuais. E aí a gente esbarra nessa outra polêmica que a gente já viu um pouco na matéria, que é se o Conselho de Ética deve ou não seguir essa nova regra. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia, e com o deputado Marcos Pestana, que é do PSDB de Minas. Deputado Daniel, por que essa polêmica envolvendo o Conselho de Ética? Olha, nós até entendemos que, tendo havido a janela, e foi uma emenda constitucional, nós pudemos alterar o regimento da Casa para adaptar a esta mudança que produziu alterações nas bancadas. Isso pode acontecer, não tem nenhum problema. A questão é a modificação que isso pode produzir no Conselho de Ética.
Isso é absolutamente inconveniente e inadequado. O Conselho de Ética tem um mandato definido, assim como a eleição da mesa da Câmara. Então, esses dois colegiados, eles já têm um mandato definido, critérios rígidos, e nós não devemos alterar, nesta medida, a possibilidade de modificação nesses dois colegiados, especialmente no momento em que o Conselho de Ética está debruçado sobre um tema fundamental para a Casa, que é a apreciação relacionada ao presidente Eduardo Cunha. Deputado Marcos Pestana, já o senhor questiona a utilização dessa janela partidária, dessas novas bancadas, de um modo mais global, não é isso? Em primeiro lugar, há que se considerar que é um momento totalmente atípico. Nós estamos há 20 dias da apreciação final pelo Senado Federal de um processo de afastamento preliminar dentro do impeachment da presidente Dilma. Isso torna o ambiente totalmente instável, desequilibrado, sui generis. Por exemplo, a bancada do governo está em processo de obstrução, que é um instrumento, em geral, das oposições. Então, é um momento muito grave da história do país e todas as discussões são traumatizadas por esse ambiente mais geral da instabilidade trazida por um processo de impeachment da presidente da República. Nesse caso específico, o PSDB foi contra a janela partidária, porque a ideia da janela é, se houvesse efetivamente uma reforma política que merecesse o nome, com a introdução do voto distrital ou da lista fechada, com cláusula de barreira, com fim das coligações proporcionais, haveria uma janela para reacomodação do sistema partidário. No final não houve reforma política e só restou a janela. E é um absurdo que mais de 60 deputados tenham trocado de partido. Você não troca de partido como troca de camisa. Então isso fragiliza ainda mais o sistema político partidário brasileiro e nós achamos que a proporcionalidade deve ser mantida referenciada nas urnas, na voz da sociedade. Então, além dessa polêmica em relação aos impactos no Conselho de Ética, eu creio que é muito melhor a prevalência da regra antiga. Bom, eu vou pedir licença aos deputados para falar de um assunto que tem dominado todas as discussões, que é a questão do impeachment. Isso porque a comissão especial que analisa o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, na primeira reunião elegeu o presidente e o relator. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, foi eleito presidente por aclamação. Mesmo enfrentando resistências dos governistas, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, foi escolhido para a relatoria. A comissão também definiu o plano de trabalho. A votação do relatório foi marcada para o dia 6 de maio. O senador Raimundo Lira foi indicado pelo PMDB para ocupar a presidência da comissão. Uma eleição tranquila por aclamação. Depois, foi a vez de escolher o relator. A indicação do PSDB foi o senador Antônio Anastasia. Aí, não foi tão tranquilo. Não havendo outra candidatura e para conferir celeridade aos nossos trabalhos, consulta o plenário sobre a possibilidade de eleição por aclamação do senador Antônio Anastasias como relator. Não, senhor presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não. Depois de 3 questões de ordem e de 2 horas de discussão, o senador Anastasia acabou eleito por 16 votos contra 5. Na minoria, o PT e o PCdoB. Eles argumentam que o relator do PSDB não seria isento nesse debate. A questão deve parar na justiça. Quem escreveu a ação contra a presidente Dilma, a ação de impeachment, foi o próprio advogado do PSDB, que, aliás, é o coordenador jurídico daquele partido. Então, não pode o mesmo partido escrever uma representação, uma denúncia e relatar essa denúncia, não é? Eles estão aqui se utilizando a maioria que tem para cometer todas as arbitrariedades. Em decorrência disso, eu vou sugerir ao meu partido que nós façamos a ação e que entremos no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que o meu relatório, ele não é um parecer que vincula, ele não obriga, vai ser colocado a minha posição e os senadores vão discuti-lo juntamente com a defesa. Eles vão perceber no curso do trabalho exatamente essa minha serenidade e, volto a dizer, o senso de responsabilidade que tenho. Já eleito, o relator apresentou uma agenda. Nesta quarta-feira, os senadores vão discutir e votar requerimentos. Especialistas poderão ser convidados a falar na comissão. Na quinta-feira vai ser a vez de ouvir os autores da denúncia. Na sexta-feira, a defesa da presidente Dilma Rousseff.
Segunda e terça-feira da semana que vem são 2 dias reservados para possíveis convidados, especialistas contrários e favoráveis ao impeachment. O relatório vai ser apresentado na quarta-feira, dia 4. Na quinta, a defesa volta a ser ouvida. E na sexta, dia 6, os senadores votam o relatório na comissão. O tempo é o elemento chave dessa agenda. Governo e oposição trocam acusações de enrolar demais ou de acelerar demais o processo. Se o que está nessa agenda for cumprido à risca e se não houver nenhuma interferência do Judiciário, a votação para o plenário aqui do Senado Federal poderia ficar para o dia 11. Aí, senadores decidiriam se afastariam Dilma Rousseff ou se o processo de impeachment seria arquivado. 9 horas em ponto em Brasília, vamos voltar ao Salão Verde para repercutir essas questões sob o comando de Carolina Nogueira. Obrigada, Cláudia. Deputado Daniel Almeida, a indicação de um deputado do PSDB para a relatoria lá na comissão especial e a sua análise sobre o tempo desse processo. Esse processo está andando rápido demais, os ritos estão sendo respeitados? O senador Anastasia, que está como relator, a senadora Vanessa explicitou muito bem. Dizia-se aqui na Câmara que era a análise da admissibilidade. O mérito será analisado e julgado no Senado. Aqui já foi algo viciado. Não se indicou crime de responsabilidade que justificasse a admissibilidade do impeachment. Lá no Senado, indicar um relator que tem interesse direto, porque o seu próprio partido foi proponente da denúncia, é absolutamente inconveniente, no mínimo inconveniente, para não dizer do grau de manipulação que pode acontecer a partir daí, porque você não pode acusar e julgar, e o Senado agora está com a posição de juiz, de fazer o julgamento, portanto, é absolutamente inconveniente. Isso leva a uma possibilidade maior de judicialização do processo, que acho que não é conveniente. Portanto, nós condenamos o procedimento que foi adotado lá no Senado e espero que o debate jurídico e político que vai acontecer lá possa, no curso, fazer as correções. Deputado Marcos Pestana, o PSDB pode ao mesmo tempo ser proponente do pedido de impeachment e relator? A matéria demonstra bem como os tempos são confusos. Em primeiro lugar, o senador Anastasia é um notável jurista, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais, um jurista respeitadíssimo em Minas e em todo o Brasil. E, em segundo lugar, um erro de informação brutal. Não é o PSDB o proponente da ação. Os proponentes são Hélio Bicudo, um jurista renomado, fundador do PT, Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, e a doutora Janaína Pascoal, não é de autoria do PSDB. E é tão estranho a desorientação da bancada do governo, do PT, do PCdoB, ao cometer esses deslizes, esses equívocos e tentar achar gancho para a judicialização. O rito está sendo observado na linha do que o Supremo definiu. Então não há nenhum desvio do leito, mas é estranho, chama atenção que o beneficiário do impeachment será o PMDB. O vice-presidente Michel Temer não é do PSDB, foi eleito com apoio do PCdoB e do PT. No entanto, o presidente do PMDB foi eleito por aclamação. Quando chega no relator, e o PSDB não será beneficiário, nós estamos apoiando o impeachment por uma questão de emergência nacional. A crise chegou a um ponto onde a presidente Dilma perdeu todas as condições de governar e cometeu crimes de responsabilidade. E o senador Anastasia, com toda a sua capacidade jurídica, serenidade e habilidade, demonstrará claramente a sua isenção e a sua capacidade técnica para levar a bom termo esse processo de impeachment, que é gravíssimo, é um momento delicado da vida nacional. Todos nós que temos responsabilidade pública temos que estar nos desdobrando para corresponder à expectativa da população, que na verdade é o que interessa. São 10 milhões de desempregados, infelizmente serão 11 milhões até o final do ano. A economia está parada, o Brasil está parado, teremos novo retrocesso de 4%, crescimento negativo. Portanto, a vida das pessoas está piorando e o Congresso precisa dar resposta a isso. Deputado Marcos Pestana, deputado Daniel Almeida, muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente volta ao estúdio com a Cláudia.
9h05 em Brasília, o deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, apresentou à imprensa a proposta que torna mais rápido o rito de impeachment do presidente da República. Se aprovada, a matéria não vai interferir no atual processo contra Dilma Rousseff. Rosso, que presidiu a comissão especial do impeachment na Câmara, argumenta que as regras atuais retardam o processo e geram insegurança jurídica. Nós basicamente alteramos a questão da admissibilidade. Pela proposta de emenda constitucional, a admissibilidade é da Câmara dos Deputados e, se admitido por 342 ou mais votos, o presidente da República é afastado imediatamente. Não precisa da segunda admissibilidade do Senado Federal. O segundo aspecto que nós colocamos, nós entendemos que os 180 dias de prazo para julgamento é um prazo muito longo. Então nós estamos reduzindo para 90 dias. O presidente da República será julgado no Senado Federal em até 90 dias. Nós vamos agora ao corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Pchitic sobre as atividades. Mariana, um dos assuntos a ser tratado hoje é a Lei de Responsabilidade Educacional. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Pois é, tem uma reunião hoje à tarde da Comissão Especial que discute a Lei de Responsabilidade Educacional e a previsão é de votar o relatório final do deputado Bacelar, do PTN da Bahia, que está aqui com a gente. Vai contar um pouco para a gente qual que é a expectativa, como é que está o seu relatório, deputado, por que Lei de Responsabilidade Educacional? Bom dia. A Lei de Responsabilidade Educacional é uma exigência do Plano Nacional de Educação. Está lá na Meta 20 como uma das estratégias do Plano Nacional de Educação que aprovássemos uma Lei de Responsabilidade Educacional desde junho do ano passado. Então, nós temos um ano no aguardo da aprovação dessa lei. E por que uma Lei de Responsabilidade Educacional? A Constituição brasileira de 88 é bastante clara no que diz respeito aos direitos do cidadão à educação e ao dever do Estado em propiciar as condições necessárias para uma educação pública de qualidade. Diversas outras leis, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o Plano Nacional de Educação, detalham essas normas constitucionais do direito à educação e do dever do Estado assegurar as condições para uma educação de qualidade. Mas e aí? E se o gestor não propicia essas condições? De quem é a responsabilidade para uma educação pública de péssima qualidade no Brasil? É isso que essa lei vem suprir. Essa lei vai assegurar que o gestor público vai proporcionar as condições necessárias para garantir, sem retrocesso, uma educação pública de qualidade, o seu financiamento e o atingimento de metas que vão incrementar a qualidade da educação pública no Brasil. Deputado, pelo seu relatório, quem que responde, como é que está assim, em resumo, como é que fica para os gestores, quem responde por o quê? Olha, nós fixamos os padrões mínimos de qualidade para uma rede funcionar. Nós asseguramos na lei o financiamento desses insumos. Nós cobramos que o Plano Nacional de Educação e os planos setoriais e locais de educação sejam cumpridos. Nós não admitimos que haja retrocesso educacional de uma administração para outra. O chefe do Poder Executivo atual não pode deixar a educação ao final do seu mandato em padrões inferiores ao que encontrou. E aí a gente pune. Se tem padrão de qualidade, se tem financiamento, se houver retrocesso, o chefe do Poder Executivo será punido, pois retrocesso em educação, a partir dessa lei, será ato de improbidade administrativa. E aí é punição para... Que tipo de punição? E é o prefeito que responde? O prefeito ou o governador, as punições previstas na lei de improbidade administrativa. Afastamento da função, não poder ocupar cargos públicos de 3 a 5 anos, multa, enfim.
as penas já previstas na lei de improbidade administrativa. Mas a lei não é punitiva. A lei tem um caráter pedagógico, a lei é um instrumento indutor do planejamento na educação e a lei também obriga que o chefe do Poder Executivo encaminhe periodicamente às suas câmaras ou assembleias e aos conselhos estaduais ou municipais de educação relatórios detalhados dizendo como estão as providências e ações na área da educação. Isso vai fazer com que a sociedade tenha um controle muito maior sobre essa função importantíssima que é uma educação pública de qualidade. Rapidamente para encerrar, deputado, tem acordo? Vota hoje mesmo? Olha, esse projeto tramita na Câmara, ele e mais 20 apessados, desde 2006. Nós já tivemos 2 comissões estudando, diversas audiências públicas, pactuamos com o Executivo, o Ministério da Educação já aceita o substitutivo, então as condições estão dadas para que a comissão aprove hoje a Lei de Responsabilidade Educacional. Ok, deputado Bacelar, obrigado pela entrevista, boa sorte na reunião agora à tarde. Cláudia. O Conselho de Ética ouviu o depoimento do lobista Fernando Soares Baiano, testemunha de acusação na representação contra o presidente da Câmara. O lobista afirmou que o deputado Eduardo Cunha foi beneficiário de valores ilícitos do esquema de propina da Petrobras. A reunião do Conselho de Ética foi aberta e, em seguida, o presidente do colegiado, José Carlos Araújo, informou que a oitiva de Fernando Soares seria feita com restrição à gravação de imagens. A exigência foi feita pelo advogado da testemunha após a recusa do Conselho de Ética em tomar o depoimento de Baiano em uma sessão reservada. Peço à segurança a retirada das câmeras e das máquinas fotográficas e proibir qualquer pessoa de fotografar com seus celulares. Depois de quase 4 horas de oitiva, os parlamentares do Conselho de Ética falaram sobre as acusações feitas por Fernando Baiano. Ele afirmou que, pessoalmente, levou ao escritório do deputado Eduardo Cunha 4 milhões de reais, fruto de uma negociação que ele teria feito e, questionado sobre a licitude desses valores, ele afirmou ao Conselho que se tratava de recurso ilícito, de acerto, de propina. Então é um fato que não pode ser descartado pelo Conselho. O presidente Eduardo Cunha nega essa questão contraditória de um auxílio que teria sido prestado pelo Eduardo Cunha, pelo deputado Eduardo Cunha, para ajudá-lo a receber uma conta que o Júlio Camargo lhe devia e que, por sinal, ele entende que é uma conta lícita, que ele fez um trabalho de representação para uma empresa e que ele entende, inclusive, o Fernando Soares entende que é uma conta lícita, já que ele era um representante comercial nesse sentido. Constrangedor é trazerem para cá algo que não tem nada a ver com a representação, visando a me constranger. Não tenha dúvida que eu vou questionar, isso é óbvio que eu vou. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e o Partido Verde entraram com representação no Conselho de Ética e na Corregedoria da Câmara, pedindo a cassação do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter dedicado o voto favorável ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao coronel Brilhante Ustra, primeiro militar reconhecido pela Justiça brasileira como torturador em 2008. Os pedidos de processo disciplinar contra Bolsonaro afirmam que a declaração dele faz apologia ao crime de tortura e seria incompatível com o exercício do mandato parlamentar. Falar de um torturador num momento de votação tão importante da vida brasileira soou como apologia ao crime ou a criminosos, o que dá no mesmo. A sociedade reagiu de maneira perplexa e nós estamos correspondendo. Quer dizer, nós queremos que haja algum tipo de apreensão para que não haja mais coisas desse tipo. O artigo 53 da Constituição me garante a inviolabilidade civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Outra, o coronel Brilhante Ustra não é torturador. No artigo 5º da Constituição é bem claro, onde diz que ninguém poderá ser considerado culpado sem uma ação
condenatória transitada em julgado. E não existe. Tenho certeza que isso aí vai ser arquivado aí pela maioria absoluta dos integrantes do Conselho de Ética. A CPI que investiga o esquema de venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, convocou 20 envolvidos no esquema para depor. Entre eles, Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Depois de uma série de depoimentos de autoridades responsáveis pelas investigações da Operação Zelotes e de dirigentes do Ministério da Fazenda, agora a CPI do CARF vai ouvir pessoas denunciadas à Justiça por terem participado no esquema de venda de sentenças no Conselho. Na reunião desta terça-feira, os deputados aprovaram, por consenso, 19 requerimentos para interrogar ex-conselheiros do CARF, assessores, auditores da Receita Federal e dirigentes de empresas. Os deputados também decidiram convocar suspeitos de pagar e receber pela edição de medidas provisórias para beneficiar fabricantes de veículos. Mas o consenso acabou na hora de votar a convocação de Joseph Safra, principal acionista do Banco Safra. O autor do requerimento defendeu a vinda do banqueiro, que é réu em um processo criminal, acusado de pagar propina em troca de sentenças favoráveis nos recursos contra a cobrança de impostos. É fundamental, senhor presidente, a presença dele aqui. Ele está denunciado. É um banqueiro poderoso. E não é por causa disso que nós temos que deixar de trazê-lo. Deputados contrários à convocação do banqueiro pediram verificação de presença. Com 12 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções, o requerimento acabou sendo aprovado. O acionista não exerce papel de direção da empresa. O direito internacional mostra claramente isso. Ele pode ter cometido o crime como pessoa. Se assim ficar aprovado, ele podia ser chamado, mas não como acionista de banco. A discussão sempre é bem-vinda no parlamento. Um ou outro não gosta de uma outra convocação, tem seus argumentos inclusive consistentes, mas o certo é que nós caminhamos bem e vamos passar agora, nas próximas sessões, talvez 3 ou 4 sessões, só ouvindo até voltar novos requerimentos. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. A CPI do CARF convoca 20 envolvidos no esquema de venda de sentenças para depor. Entre eles, Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo. OAB do Rio e PV entram com representação contra o deputado Jair Bolsonaro no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. São 9h17 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e do Corredor das Comissões. E mais. Comissão mista que analisa a medida provisória que prevê ações para o controle das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti deve votar hoje o relatório. São 9h18 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a comissão mista que analisa a medida provisória que prevê ações para o controle das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti deve votar hoje o relatório. O parecer do deputado Newton Cardoso Júnior sugere um prazo maior para que os municípios brasileiros se adequem à lei de resíduos sólidos. A medida provisória autoriza o ingresso forçado de agentes de saúde em imóveis com potencial presença de focos do mosquito. Os imóveis podem ser públicos ou particulares, abandonados ou aqueles cuja visita do agente de saúde não tenha sido autorizada pelo proprietário. O relatório do deputado Newton Cardoso Júnior recebeu 108 emendas. Entre elas estão ações de pesquisa para o combate ao mosquito Aedes aegypti, ações de prevenção e melhor diagnóstico das doenças transmitidas pelo mosquito, atendimento qualificado para famílias de bebês com microcefalia e universalização do saneamento básico. O relator também incluiu a prorrogação do prazo para que os municípios acabem com os lixões. Pela Lei de Resíduos Sólidos, as cidades brasileiras deveriam criar, até agosto de 2014, aterros sanitários no lugar dos lixões a céu aberto. Mas, segundo o deputado, somente 15% dos municípios cumpriram o prazo. Como as ações de saneamento básico universalizado e as ações de garantia de tratamento adequado dos resíduos sólidos no país, ou seja, o tratamento do lixo, a coleta do lixo, como são as duas ações, os dois eixos principais que podem garantir
a eliminação ou pelo menos o controle efetivo da proliferação desse mosquito precisam ser tratadas no texto. A Comissão Especial da Petrobras e Exploração do Pré-sal debateu o projeto de lei que propõe a diminuição dos direitos de operação da empresa em relação ao pré-sal. O projeto propõe que a Petrobras não seja mais a operadora única do sistema, mas que detenha apenas a preferência para atuar como operadora e possuir participação mínima, obrigatória de 30% nos consórcios para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção. O deputado Carlos Zaratini criticou o projeto. Esse projeto de lei é um projeto de lei que visa retirar a Petrobras do controle de todas as áreas de exploração do pré-sal. Nós discordamos do projeto, nós achamos que esse projeto tem que ser reformulado. Podemos avançar para um acordo, mas absolutamente sem deixar de ter a Petrobras como operadora das jazidas mais importantes. Para o professor de Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Brasil não deve abrir mão desta riqueza. O Brasil parece que, por questões conjunturais, absolutamente conjunturais, da crise do setor de petróleo, a crise do setor de infraestrutura que atingiu a Petrobras também, estamos em crise, então vamos nos desfazer dessa riqueza, quer dizer, não faz nenhum sentido. Na verdade, seria um grande prejuízo para o futuro do país. O ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo afirmou que, com ajustes, o projeto ficará bom. Deixando que a Petrobras faça uma escolha efetiva, aí o projeto é correto. Porque se ela quiser escolher todos os blocos, se ela achar inconveniente, se achar importante aqueles blocos, ela escolhe. Se ela tiver também recursos para tanto. Porque cada bloco que vai ser operado, ela tem que entrar com 30% dos custos de exploração daquele bloco. Vai ter também 30% dos ônus, dos benefícios, mas precisa custar. Se então a escolha da Petrobras for prevalecer, eu acho que o projeto é um projeto bom. Já o relator defendeu a mudança do atual modelo. Eu entendo que nós devemos mudar o modelo. O modelo atual é um modelo que estressa a Petrobras, obriga a Petrobras a fazer investimentos que ela não é capaz de fazer, que ela não pode fazer e que ela não vai fazer. Então é preciso abrir possibilidade. É claro, as reservas de petróleo serão sempre, em qualquer hipótese que nós façamos, do povo brasileiro. O resultado delas terá que gerar riqueza para o povo brasileiro. Agora, quem vai executar a exploração? Quem melhor puder fazer. O relator espera votar o projeto na comissão e no plenário até o final de maio. Vamos voltar ao corredor das comissões para conversar com a Mariana Pschittig, repórter que trata agora da CPI de crimes cibernéticos. Mariana, prevista para hoje a votação do relatório final da CPI, não é isso? É isso, Cláudia. Nós estamos aqui com o relator da CPI dos crimes cibernéticos, deputado Esperidião Amin, que vai falar com a gente um pouco. Deputado, tudo está certo para a votação hoje à tarde do relatório? Sim. A CPI conclui as suas atividades no dia 29, sexta-feira, e hoje nós pretendemos deliberar sobre os pontos ainda controvertidos, né, do relatório. Já temos definido satisfatoriamente a questão da retirada do ar, retirada de veiculação de conteúdos que já foram objeto de condenação judicial. Somente os idênticos, os iguais, absolutamente iguais, terão a sua retirada considerada como necessária por causa de uma decisão que já afetou o mesmo conteúdo. A questão relacionada à localização do IP, que causou também grande controvérsia, nós conseguimos pacificar, acolhendo para tramitar na Câmara o projeto de lei número 730, aprovado pelo Senado Federal. Como ele vai tramitar de qualquer maneira, nós aguardaremos a sua tramitação, como seria absolutamente necessário. E, finalmente, quanto ao bloqueio de, digamos, conteúdos ilegais, desde relacionados a tráfico de entorpecente, pedofilia, etc., ele será passivo de ordem judicial para sair do ar, desde que ele seja veiculado de fora do Brasil para cá e não tenha um representante, um procurador, alguém que fale por aquele site
no nosso país. Então, creio que com isto nós teremos condições de arrematar esse trabalho da CPI de maneira quase pacífica, apesar de todo o controverso, né? De todas as questões que suscitaram grandes paixões. Porque você conseguir o equilíbrio quando lida com liberdade individual, liberdade de comunicação e expressão, que são bens muito preciosos para todos nós, e também confrontar essa liberdade com o direito social, com a proteção da sociedade, diante do volume de crimes de pedofilia, de pirataria, de intimidação, de cyberbullying que tem acontecido pelo Brasil e pelo mundo, questões que não estão resolvidas no mundo, foi realmente um grande desafio debater esse tema. Deputado, rapidamente, sei que o senhor está com pressa, essa questão do bloqueio de conteúdos e sites ilegais. O senhor falou que estejam no exterior, e se estiver no Brasil? Se tiver representante, ele vai se defender na justiça. O que é provável, veja bem, se o conteúdo é ilegal, é claro que não vai ter representante. Provavelmente, isso foi colocado no exterior para ficar no anonimato. Quer dizer, confundir liberdade com anonimato não é um bom princípio. Não que todo anônimo seja criminoso, mas confundir liberdade de expressão com anonimato é favorecer o crime. E no caso do crime cibernético, ele tem um potencial deletério, destrutivo, muito maior. Caluniar alguém colando um papel no poste é uma coisa. Divulgando pela internet tem um outro potencial, né, que especialmente junto aos mais frágeis produz mais dano. E queiram ou não, tudo que nós aprendemos aqui com promotores, com delegados, com magistrados, foi que os mais vulneráveis não são os políticos, não são os marmanjos. Os mais vulneráveis são as crianças, os adolescentes, os jovens e, queiramos ou não, as mulheres. Tanto é que a lei não se chama Romário nem Pelé, se chama Carolina Dickmann. Ok, deputado Espírito Amin, obrigado pela entrevista, boa votação hoje à tarde. Cláudia. O Marco Civil da Internet completa agora, no final de abril, 2 anos em vigor, mas algumas questões ainda são objeto de debate. O Marco Civil da Internet estabeleceu direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Foi considerado uma espécie de constituição para internautas e provedores. Nele estão tratados temas como neutralidade da rede, retirada de conteúdo por decisão judicial, combate ao marketing dirigido e garantias de sigilo e privacidade. O membro do comitê gestor da internet comentou como vê o marco 2 anos depois. O Marco Civil é uma lei que foi elogiada, né, por todos os setores da internet, colocou o Brasil na vanguarda da proteção à rede. Um dos problemas que nós temos com ele, 2 anos depois olhando, é que alguns trechos da redação podem não estar suficientemente claros e tem gente interpretando isso inadequadamente. Certamente o Marco Civil não veio aqui absolutamente para pegar dados do usuário ou para guardar informações sobre a navegação ou para aumentar algum tipo de controle ou de vigilantismo sobre o internauta. Veio, pelo contrário, proteger a privacidade do indivíduo, proteger a liberdade de expressão na internet para não ter autocensura. O relator da CPI dos crimes cibernéticos destacou o papel da CPI para aperfeiçoar o Marco Civil da Internet. Estou convencido de que é necessário que, mediante decisão judicial, fundada, é claro, e mediante pedido fundamentado da polícia, do Ministério Público, o interesse do Estado de acessar a esses dados, informações e mensagens seja assegurado, sob pena de nós estamos oferecendo para quadrilhas um meio seguro de se comunicar, meio seguro escudado, né, atrás do biombo do direito e da liberdade individuais. Isso é uma sinuca, uma verdadeira sinuca.
Bom, esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. Neste momento em Brasília, 9h30. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão extraordinária da Câmara dos Deputados.